Uma faixa de 3 polegadas de largura é pintada ao redor de um retângulo de dimensões 100 metros e 200 metros. Utilize os diferenciais para aproximar a área em metros quadrados pintada na faixa. Então, nós queremos nesse exercício aproximar a área em metros quadrados pintada na faixa. Então, essa é a nossa tarefa no exercício. Vamos fazer um esquema da situação que nós estamos trabalhando. Então, nós temos lá um retângulo. Esse retângulo ele tem dimensões 100 metros e 200 metros. E aí, o que acontece? A gente vai pintar uma faixa ao redor desse retângulo. A espessura da faixa, então se você pegar lá a espessura dessa faixa, é de 3 polegadas. Ou seja, isso é aproximadamente 2,5 centímetros. Ou ainda, escrevendo isso em metros, 0,025 metros. Para você passar isso de centímetros para metros, basta você dividir o 2,5 por 100, que aí você vai ter a espessura dessa faixa em metros. Como que a gente calcula a área do retângulo? Então, a área do retângulo vai ser igual a largura vezes comprimento do retângulo. Muito bem. Se você usar diferenciais aqui, então quer dizer que o diferencial da área vai ser igual a derivada da área em relação a x vezes dx mais a derivada da área em relação a y vezes dy. Se você pegar a área e derivar isso daqui em relação a x, então o derivado de x dá 1, sobra y, vezes o dx. Ou seja, o dx seria, se a gente considerar que o x é a largura do retângulo, então a variação que nós temos, né, então seria a espessura da faixa, né, que é 3 polegadas. Então aqui vai ser 3 vezes 2,5 centímetros, que é igual a 0,5 metros, vezes 3, que é igual a 0,075 metros. Isso às 3 polegadas. Né? Basta multiplicar essa quantidade aqui por 3. Vamos arrumar aqui. Ó. Então, 3 polegadas é aproximadamente 3 vezes 2,5, que é aproximadamente 0,025 metros vezes 3, que é aproximadamente 0,075 metros. Então, a variação da largura seria 0,075. Se você derivar a área em relação a y, o resultado aqui então é x vezes a variação em relação a y, que seria 0,075. Então, quer dizer, o nosso dA vai ser igual a 100 vezes 0,075 mais 200 vezes 0,075. Então, o dA vai ser igual a 7,5 mais 15. Isso é igual a 22,5 metros quadrados. Ok? Então, o que significa o 22,5 metros quadrados? Ele seria uma aproximação da área em metros quadrados pintada, né, dessa faixa que foi pintada. Vamos para o segundo exercício. No segundo exercício, nós temos a situação de um cone circular, reto,
que tem o seu raio aumentando a uma taxa de 1,8 polegadas por segundo. Então vamos fazer o desenho aqui. Ó. Então nós temos o desenho lá do cone circular. Então nós teríamos uma coisa parecida com isso daqui. Então nós temos aqui o raio. Ok? Então esse aqui seria o raio. Nós vamos chamar de raio R. E aqui nós temos a altura. E nós vamos chamar essa altura de H. Então o enunciado do exercício fala o seguinte, que o raio desse cone, ele aumenta a uma taxa de 1,8 polegadas por segundo. Então quer dizer, o dr dt é 1,8 polegadas por segundo. E a altura está decrescendo. Então, variação da altura no decorrer do tempo está decrescendo. Então, negativo 2,5 polegadas por segundo. Muito bem, como que se calcula o volume de um cone? Então, volume, que depende do raio e da altura, é dado por πr ao quadrado vezes h vezes 1/3. Essa é a conta que a gente faz para encontrar o volume de um cone. Muito bem. Pela regra da cadeia, a gente quer saber a variação do volume no decorrer do tempo. Pela regra da cadeia, a gente tem que dv dt igual a dv dr, dr dt, mais dv dh, dh dt. Substituindo isso então nós temos lá dv dt é igual, vamos derivar essa função derivando em relação a r. Então vai ficar aqui 2 vezes π vezes raio vezes h vezes 1/3 vezes o dr dt, que é 1,8, mais deriva em relação a h. Então vai dar π vezes raio ao quadrado vezes 1/3, porque derivou o h dá 1, vezes o dh dt, que seria menos 2,5. dv dt vai ser igual, aí o que nós vamos fazer? A gente quer saber quanto que vale essa variação do volume quando o raio vale 130 polegadas. Então 2 vezes 3,14 vezes 130 vezes a altura 140, que o enunciado já nos passou, vezes 1/3 vezes 1,8, mais 3,14 vezes 130 ao quadrado vezes 1/3 vezes menos 2,5. Então, dv dt vai ser igual, aí nós vamos fazer toda essa multiplicação. Fazendo então toda essa multiplicação, nós vamos obter a variação do volume, que é igual a 24.368,6 polegadas cúbicas, porque é volume, por segundo. Ok? Então aí a gente responde, né, o exercício. A que taxa o volume do cone está mudando? Então essa taxa é o dv dt que nós acabamos de achar. Ok, pessoal? Até a próxima.